quanto que a gente consegue fazer as coisas quando a gente se junta e se organiza, né? Hoje é um dia um pouco diferente, a ideia da programação. A gente vai falar aqui sobre comunidade, construção, algumas novas tendências e tudo mais. No outro palco vai ter algumas outras coisas acontecendo também, sobre drags, sobre uma visão geral do mercado, tem mais algumas outras coisas rolando lá. Mas esses dois palcos vão acontecer concomitantemente só na parte da manhã. Durante a tarde, a gente vai todo mundo para o outro palco, que vai ter sessões ao redor de builders, startups e o hackathon da Lumix. Então, a gente vai ter sessão de pitch lá e depois alguns anúncios por parte da XRP Ledger. E hoje a gente começa com novas tendências, né? O que acontece no mercado. Uma delas é DePIN, né? Decentralized Physical Infrastructure, que aqui no Brasil teve um boom lá atrás com a Helium, mas hoje já tem uma série de novas inovações e produtos e protocolos e afins. Inclusive uns para Uber e tal, mas tem outras coisas bem interessantes. Eu queria convidar aqui agora para a gente falar sobre DePIN. Queria convidar o Aaron Stanley, da Filecoin. Nice. Thank you, sir. Gostaria de convidar a Valéria, da Bosch. E o Thiago Rudiger, da Tansi. Por favor, galera. Bom, acho que a gente, dentro desse tema, tem diversas frentes, diversas coisas, inovações, aberturas de mercado e vários novos modelos de negócio. Quando a gente fala de descentralizar a infraestrutura de comunicação, por exemplo, ou mesmo de dar tem alguns projetos agora, Hive Mapper, outros que permitem que o cara que está dirigindo use o tempo dele parado ali para poder fazer uma grana extra, né? Receber um token enquanto ele gera informação para alguém e esse alguém constrói um produto, um concorrente ao Google Maps, por exemplo. Então, a gente tem visto várias dessas coisas. Aqui no Brasil, como eu comentei ainda há pouco, teve uma onda muito forte em Wi-Fi, com Helium e tal. Mas eu tenho visto mais e mais o interesse desse desenvolvimento da descentralização dessas estruturas. E vindo até mesmo de VCs. Tem um VC de IoT, que agora não é mais IoT, né? Não é mais internet das coisas, é infraestrutura interconectada. Eles já estão com esse olhar também de como que eles trazem as empresas que estão no mundo real, né, fora da Web3, sem usar blockchain, como que eles trazem isso para dentro da Web3. Então, tem um universo aí que dá para a gente explorar. Então, queria começar com provocação, mas primeiro se introduzam, por favor. Mas como que a gente pode construir coisas aqui no Brasil que possa aproveitar? Quais são os exemplos que a gente pode ver? Acho que a Bosch, como eu conversei com a Valéria, tem um case muito interessante. E por ser uma empresa como a Bosch, mostra para a gente o quão isso tá no olhar da indústria, né? Então, gostaria de primeiro que vocês se apresentassem para a gente entrar nas perguntas e no bate-papo. E como a gente falou, por favor, fiquem à vontade para provocar coisas. Acho que ladies first, né? Sabia que você ia falar isso. Tá bom, meu nome é Valéria. Assim, foi engraçado que quando eu vi a descrição lá de quem ia participar, aí eu vi Filecoin, Tassi e Bosch. Tipo assim, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas Bosch, o que Bosch está fazendo aqui?
Né? Mas, assim, quando a gente fala da Bosch, ou vocês ouvem a Bosch, geralmente vocês pensam na furadeira, né, dos dispositivos de carro e tudo mais. Né? Mas a Bosch ela faz muita coisa mesmo, inclusive fora do Brasil, na Alemanha, ali onde fica a matriz. Então, a gente é um grande produtor de sensores, atuadores, devices, diversos tipos de devices. Então, falando especificamente da Bosch, como Product Manager, né, então eu lido com produtos digitais dentro da Bosch Brasil. Qual que está sendo a nossa atuação? A gente está observando. Por enquanto, a gente está observando. A gente não tem nada para prover para vocês. Então, aqui no meu crachá, não tenho nada para prover para vocês, tá? Mas, brincadeiras à parte. A gente está observando o mercado, entendendo o que a gente pode fazer dentro desse contexto de descentralização, aproveitando todo esse arsenal tecnológico de hardware que a gente é capaz de construir e tudo mais. Mas falando um pouco a parte da Bosch, trazendo um pouco também do meu lado empreendedor, né? Então, para quem não sabe, eu moro em Palmas, Tocantins, lá em cima, Aaron, lá no norte do Brasil. Desculpa, porque eu não sei se você mora aqui. Mas lá a gente está... Eu sou uma co-founder de uma startup que chama AR Inovações, depois vocês podem ficar à vontade de me perguntar, focada em IoT também. Então, respondendo já a sua pergunta, a gente tem 2 casos interessantes que eu queria trazer para vocês, que a gente consegue observar a relevância e a pertinência desse tema que é o DePIN, né? Que são infraestruturas descentralizadas, né? Físicas. Um caso interessante é que a gente está provendo um serviço, claro, focado em IoT para Cold Supply Chain, né? Então, a gente está com algumas empresas monitorando a temperatura da comida, né? do alimento, e também, lógico, do freezer, né? Que fica ali no caminhão e tudo mais, só para vocês entenderem o contexto. Uma coisa interessante para vocês saberem, a gente conversando ali, entendendo as dores, o que a gente pode trazer de solução, né? Antes de falar de monitoramento de temperatura, de monitorar ali as variâncias e tudo mais, e tomar ações automatizadas, digamos assim, um dos problemas que eles têm, antes disso, é manter o refrigerador ligado. Então, tem alguns caminhões que o caminhão ele não consegue manter o refrigerador ligado se o caminhão não estiver ligado. Então, o que eles fazem? Quando o motorista ele para ali no meio da estrada e ele precisa descansar e dormir, não sei o que, parar no hotel, o que eles têm feito? Isso um relato da empresa. O que eles têm feito? Eles chegam no hotel e falam assim, será que você pode me emprestar uma tomada para eu ligar o refrigerador do meu caminhão? Ou seja, não é para eu carregar meu celular, é para eu, entenderam? Para eu ligar o refrigerador do meu caminhão. Ou então eles param em casa e... Será que você pode me emprestar uma tomada? Para quê? Para eu ligar o refrigerador do meu caminhão. Vocês estão vendo? Ou seja, esse tipo de prática, digamos, para tentar suprir o que a infraestrutura física tradicional, digamos assim, não consegue, já está acontecendo. Acontece, né? Já é um problema, né? Assim, tem solução. É real. O problema existe, né? Então, aí vem à cabeça, como que a gente pode trazer essas práticas, digamos assim, como é que eu posso chamar isso? Não sei, práticas ali do dia a dia para um contexto de uma infraestrutura de rewarding, né, que, de fato, paga essas pessoas pelo que elas estão provendo, e da questão anterior, de ontem também. Como que a gente garante que o que eles estão provendo, de fato, é aquela quantidade? A gente está medindo certo, a gente consegue medir certo e, consequentemente, pagar certo dentro da rede, né? Então, esse é um caso que eu achei bem interessante para tentar trazer aqui para vocês um pouco desses conceitos relacionados à infraestrutura física, né, descentralizada. E outro exemplo também na startup é que a gente está com uma parceria com a Helium, né? Então, a gente está provendo, em parceria também com a BR-DOT, não sei se tem alguém aqui da BR-DOT, não consegui ver, mas a gente está colocando sensores dentro do rumen da vaca, sabe, o estômago da vaca, a vaca engole uma cápsulazinha, para a gente medir o pH da vaca, né? A vaca leiteira, estou falando de vaca leiteira.
Então, imagina vários sensores, claro, não em todas as vacas a gente está numa prova de conceito, mas imagina vários sensores, não só dentro da vaca, mas também fora, medindo temperatura e outras informações fisiológicas, e a gente precisa de quê? Conectividade, né? Na fazenda, nesses lugares remotos e tudo mais. E a Helium, ela tem já tem, né? Como você já falou, já tem essa fama aí de estar provendo essa conectividade, primeiro focada em IoT, né? Focada no protocolo LoRaWAN, para esses contextos, né? Para esses cenários, para essas dificuldades que existem, né? Então, outro exemplo que eu posso dar é meu pai, né? Ele tem uma pequena chacrazinha ali também na zona rural. Então, não tem internet. O que a gente faz? Pede para o vizinho. Você pode me emprestar a sua internet, a senha e tudo mais? Isso acontece no dia a dia. Então, o que eu fico pensando, isso, vocês podem ver que eu fico otimista com esse assunto, né? Quando a gente fala de pegar coisas do mundo real e trazer para o do mundo real e trazer para o digital, isso me fascina bastante. Então, repara, a gente tem o problema, já acontece, tá no nosso dia a dia, né? Como que a gente traz essas situações para algo mais sério, gerar business com isso, né? Então, é um pouco disso que eu tenho investigado. Só me apresentar então, né? Sou o Thiago, eu sou um dos co-founders da Tense. A Tense é um protocolo de app chains, né? Então, eu costumo explicar a Tense falando um pouco assim dessas ondas que a gente viu em blockchain, né? Então, obviamente, o Bitcoin começando tudo, depois o Ethereum introduzindo o conceito de smart contracts, né? Esse dinheiro programável. E hoje é um dos temas mais quentes, acho que junto com o DePIN é, by the way, um tema super quente também na indústria, né? São as app chains, né? Que é basicamente você ter um ambiente 100% dedicado para o seu business, seja ele qual for, seja uma empresa de capital aberto, né? Assim, aplicações enterprise, tem muito caso de uso, seja uma startup, seja um protocolo de DeFi, seja um jogo até, enfim, tem vários casos de uso interessantes, né? Mas basicamente a gente coloca no ar chains que são exclusivas daquele projeto. E a gente consegue colocar regras de negócio daquele projeto vinculadas ao runtime da chain, né? Ou seja, não rodando via smart contracts, mas realmente bem amarradas no âmago da chain, por assim dizer, sem entrar muito em aspectos técnicos, né? E então, assim, hoje, no último ciclo de alta do mercado, ficou muito claro que ambientes compartilhados, né, como o Ethereum, acaba se tornando muito caro, né? E, enfim, para operar. Então, um dos grandes motivadores para você lançar sua própria chain é justamente você ter block space dedicado, né? Você poder registrar um volume grande de transações. Tem vários outros, né? Mas para a gente já ir aqui para a área de DePIN, né? Eu acho que esse viés de você ter muitos dados, né? Como é o caso, a Valéria acabou de explicar 3 exemplos aqui. Assim, a quantidade de dados que esses sensores, né, microdados que esses sensores geram, é infinita, assim, né, é uma boçalidade. Então, assim, se a gente hoje já tem certa dificuldade para registrar on-chain transações financeiras, né, eventualmente algumas redes caem ou não caem, continuam funcionando, mas você tem um mega spike de gas fee, né, imagina para registrar microdados, né? Então, esse é o ângulo que a gente ataca DePIN na Tense, né? Então, a Tense é um protocolo genérico, mas DePIN é uma das verticais que a gente é muito hot, né, muito bullish. E até para citar alguns exemplos também, né, tem 3 projetos basicamente no nosso ecossistema hoje de DePIN. Um deles, talvez vocês conheçam o Render, né, que é um protocolo de renderização e tal. É basicamente a mesma coisa que o Render, né, eles oferecem modelos de poder computacional de forma descentralizada, mas eles são um render meio 2.0, porque o token deles não é só para pagar pelo serviço, é um token também de governança. Como eles têm uma chain própria, eles configuraram esse token para ser o token de gas, né? Então, sempre que uma transação ocorre ali, o gas fee é pago no token desse projeto, né? Esse projeto se chama Cyborg, é um projeto na Índia, enfim, super interessante. E aí, para trazer para o contexto do Brasil, né, tem o pessoal da Infinity está aqui também, né? Então, basicamente, o que eles fazem eles têm uma série de smart contracts super genéricos que eles integram. Eles conseguem ler informações on-chain e tomar ações no mundo real. E aí, o fato de ser genérico é excelente, né, na verdade, porque a gente tem N casos de uso que podem ser
derivar disso, né? Um, por exemplo, é catraca eletrônica. Então, imagina, você tem uma wallet, você passa ali, né, uma wallet verifica alguma credencial, uma NFT, qualquer coisa assim, ali através de uma máquina que eles provêm, eles constroem, e essa máquina toma uma ação com base naquilo, né? Então, isso é uma etiqueteria, basicamente, 2.0, isso é, enfim, N coisas que podem derivar disso, né? Então, para citar 2 exemplos, eu diria esses. E tem um terceiro, que é um projeto bem interessante também na China, que, na verdade, assim, acho que todo mundo deve conhecer o Saga Phone, né, do Solana, né? Então, o Saga, ele é um hardware combinado com um software e o resultado disso é um telefone que se comunica e interopera com blockchains, né, o que é sensacional. A ideia desse time foi assim, e se a gente pegar uma camada de software que ela rode em qualquer tipo de telefone, Android, né? É um time na China, então Android, enfim, ainda mais presente lá até, enfim. Então, a ideia deles é criar um sistema operacional, Web3 OS. Então, um sistema operacional que pode rodar em qualquer telefone, de forma genérica também. E assim, como o Antônio falou também, eu acho que o conceito de DePIN ele está se expandindo, né? Assim, e esse, talvez, há um tempo atrás, não fosse um caso de DePIN. Eu diria até que ele está se definindo, porque não é muito claro, né? Exato. Deixar o Aaron se apresentar agora para a gente seguir para as próximas perguntas. Maravilha. Obrigado, gente, por estar aqui, pelo convite. Eu sou Aaron, eu trabalho com o Filecoin Foundation e deve ser alguns de vocês que já conhecem o Filecoin no passado. A gente fez um token sale em 2017 e também o nosso mainnet lançou em 2020. Então, a gente está no ar mais de 3 anos agora com o mainnet. E a ideia de Filecoin é realmente um layer aberto de serviços descentralizados de dados, começando com armazenamento. E então o plano é realmente o seguinte: primeira fase, construir o maior rede de bancos de dados, o data centers, né, o data storage facilities no mundo descentralizado. E agora a gente tem mais ou menos 3.000 data centers no mundo inteiro, de 6 continentes. A gente tem data centers que está armazenando data no rede. E também agora a gente tem acho que mais ou menos 2 exabytes, desculpa, tem exabytes e ebabytes, não tem muita diferença, mas tem 2 ebabytes é um monte de dados. É mais ou menos equivalente a mais ou menos 2 milhões gigabytes de dados atualmente armazenado no nosso rede do Filecoin. E então, a gente brinca aqui, a gente foi DeepIn antes do DeepIn se virou coisa legal, né? Before it was cool, right? We're the original DeepIn network. Mas isso é um primitivo interessante porque demonstra que realmente tem um mercado para esse tipo de serviço. A ambição, o objetivo é algum dia a gente vai concorrer contra AWS, Google Cloud e todos os cloud storage providers do Big Tech, né? Mas agora é difícil agora, cara. A gente está começando, né? Mas o objetivo é para realmente construir uma rede que pode ser uma alternativa desses provedores de cloud storage centralizados para oferecer uma alternativa. E agora a gente tem nossa rede quase 10 ebabytes de capacidade de armazenamento de dados. Então, tem 2 sendo utilizados agora, mas a capacidade é realmente 10. Esse número é equivalente a 1% do total capacidade de cloud storage no mundo inteiro. Fica num blockchain network, né? Um blockchain-based network. E como que funciona o Filecoin? Os dados não são armazenados... Não posso falar essa palavra, armazenar. Vou falar store, cara. Armazenar, não consigo falar. Os dados não realmente são stored no blockchain, mas eles estão stored on-premise no data center e o blockchain é a ferramenta para verificar que seus dados como um cliente foi realmente
replicado e transferido para o data center. E também todo dia depois, o dono do data center, ele faz um ZK Proof, como se chama Proof of Space-Time, que verifica que o seu dataset, seu data, está lá ainda, não foi transferido, não foi alterado, está verificado que está lá. Todo dia ele faz isso. Então, é um sistema que usa o blockchain para verificar que os seus dados são realmente lá. E como que funciona para o storage provider, ou como a gente fala, miner, o storage provider? O miner, ele ganha block rewards, quase igual do Bitcoin. Ele ganha block rewards para armazenar seus dados, ou mais dados que ele armazena. Ele ganha mais block rewards. E também ele pode negociar um preço com o cliente. Então, depois a próxima fase no desenvolvimento do hedge é para oferecer. Agora a gente tem contratos inteligentes, já está ao vivo no Filecoin. Na verdade, o Filecoin acho que foi o único blockchain que fez um tipo de o hedge foi upgraded e retrofitted. Inicialmente não tinha essa funcionalidade de contratos inteligentes, mas o hedge foi upgraded para enable os smart contracts. Acho que é o único hedge de blockchain Layer 1 que fez isso, na verdade. Mas agora a gente tem esse compute over state, funcionalidade, programabilidade. Mas a próxima fase é para oferecer compute over data. Então, se eu fosse um storage provider, armazenando dados de clientes de mundo inteiro no meu storage, no meu data center, eu posso ganhar dinheiro só para armazenar o data, mas também posso ganhar dinheiro para oferecer serviços de computação para o pessoal que querem usar esse data para fazer compute jobs. Eles podem fazer esses compute jobs no meu data, com esses datasets na meu facilidade, meu data center. Então, isso é super importante no contexto de IA, né? Porque todo mundo está perguntando, a gente quer mais ferramentas de IA, ou a gente tem que treinar esses modelos, esses LLMs, mas a gente vai usar qual dataset para treinar, esses. E agora tem questões de copyright e intellectual property, e quais datasets são ok para usar, para treinar. Mas numa rede assim, com Filecoin, a gente tomara que a gente vai ter essa habilidade para realmente oferecer os dados que estão sendo stored no nosso rede para ser usado nessas aplicações, assim. Então, eu vou parar aqui, mas acho que... Legal. Eu acho que aqui a gente tem participantes do mercado complementares, né? Eu acho que por isso que esse painel é tão legal. Mas, em respeito ao tempo, eu queria fazer uma pergunta bate-bola, jogo rápido, que é o seguinte: em DeFi, a gente tem algumas aplicações que a gente vê que são mais fáceis de serem alteradas, vamos dizer assim. O que eu quero dizer? Em DeFi, aplicadas. Em DeFi, um caso de uso muito claro é stablecoins, por exemplo. Então, você tem um stablecoin que foi muito fácil. Cara, é uma representação daquilo, eu já posso botar e fazer pagamentos transfronteiriços com aquilo. Então, por que a barreira para isso é muito baixa? Então, minha pergunta para vocês é: qual aplicação vocês veem no Brasil que a gente, e aí Aaron também vindo, que está sendo construído na Filecoin, até um pouco mais em Web3, AI, a Valéria na Bosch e você na Tansi, onde vocês acham que é a oportunidade mais rápida? No sentido de, essa parte do mercado tem um problema grande e precisamos olhar para ela. Sem me alongar muito, né? Assim, mas eu acho que aqui no Brasil a gente está vendo uma coisa muito especial no cenário global, né? Assim, então, acho que o Banco Central do Brasil, estimulando competição com Drex, etc., assim, super aberto à inovação, startups e tal,
ele meio que fez os bancos engolirem, né, um pouco de cripto, né? Meio E que isso- como o Pix, né? Exato, Vai já ser assim começou antes. agora e pronto. Exato. Então, eu acho que isso abriu uma porta muito relevante assim, para a inovação. Assim, empresas public listed, sabe, empresas grandes, né, se permitirem testar casos de uso e aplicações on-chain. Né? Então, assim, eu acho que o caso da Valéria, assim, né, muito relacionado à IoT e grandes quantidades de dados, né, e tal, assim, acho que isso é um negócio que esse tipo de aplicação enterprise não é qualquer lugar do mundo que a gente vê, né? Então, acho que aqui no Brasil isso está acontecendo, diversas abordagens, enfim, diversas coisas interessantes acontecendo. E eu acho que o ângulo seria um pouco, assim, na minha visão é essa, né? Então, pô, se a gente tem experimentos desse tipo acontecendo, imagina quando você chegar no agro, né? Enfim, Brasil, 22% do PIB do Brasil é agro, né? Então, assim, se isso toma uma escala, assim, eu acho que pode ser um negócio super interessante de acompanhar. Né? Acho que até a Valéria pode falar melhor que eu, até. Acho que pegando, acho que 4 principais infras, né? Sei lá, vamos ver, storage, communication, né? Infraestrutura de comunicação, telecomunicação, e tudo mais. Que mais? Energia. Que mais a gente tem? De infra. Todo o sistema de transporte também. Enfim, eu acho que Comunicação de pegando esses localização. maiores, Telecom. assim, pegando esses maiores, eu entendo, pegando esse gancho, né, da nossa economia e tudo mais, olhando para o agro, eu entendo que a gente tem uma necessidade muito grande de trazer melhorias, né, eu não vou dizer tirar do centralizado para centralizar, né, trazer mais um smell ali de descentralização, né, nesse contexto de redes wireless, né? Mas eu também olharia, assim, eu tenho olhado bastante com carinho com a questão energética, né? Então, assim, apesar da dificuldade, porque se eu olhar para, eu sou bem otimista, tá, gente? Mas se eu olhar para, por exemplo, infraestrutura de processamento e storage, por exemplo, eu entendo que do ponto de vista regulatório a parte energética é mais complicadinha, né? Até porque eu acho que eles não sabem como medir, como regular a parte de processamento, né? Pelo menos políticos e etc. Mas olhando para esse boom de carros elétricos, né? Todo mundo com dificuldade de carregar seus carros e etc. Eu vejo como uma grande oportunidade a gente olhar para essa parte energética. Claro, está vindo a onda ali de carros baseados em hidrogênio, mas, enfim, eu acho que energia pode ser uma boa oportunidade de a gente investigar. Legal, eu concordo. E o principal caso de uso que a gente está vendo no Filecoin agora é realmente nessa área de, não sei como falar, mas archival storage, né? Um tipo de, eu sou por exemplo, eu sou um pesquisador na universidade, eu tenho um grande dataset, muito grande, é muito caro para armazenar no AWS ou algum cloud storage tradicional, mas eu quero armazenar esses dados, mas eu não preciso acessar todo dia, por exemplo. Eu só tenho que verificar que realmente existe, se eu precisar algum dia. Pode ser 6 meses, um ano, 2 anos. A gente está vendo muito adesão com esse caso de uso. E não só o Web3, pessoas do Web3, também o Web2. A gente tem universidades que estão storing os dados deles no Filecoin. Também o parte do CERN, o Physics Lab na Suíça, né? Eles estão fazendo um piloto conosco, storing 10 petabytes de dados no rede do Filecoin. É bem interessante. E agora, o problema até agora, usando o Filecoin, com esses datasets assim, foi o processo de realmente fazer o upload, o data é um pouco chato. Tem muita preparação para fazer, tem muito trabalho. A gente teve um plano ontem, onde o cara que estava aqui falou, você quer usar principalmente a razão para usar o blockchain porque você quer coisa descentralizada. Não é especificamente se quer desempenho, melhor desempenho, melhor usar o Web 2, né? Mas agora a gente está trabalhando para melhorar o user experience de onboard esses datasets. E a gente tem alguns serviços agora que vão ajudar nesse processo para facilitar e
e agregar os dados, facilitar, faz bem mais fácil para realmente fazer esse upload. E a gente está querendo fazer bem mais business development com é pouco mais like enterprise ready, né? Não que a gente pode oferecer esses serviços para esse tipo de cliente que realmente tem esse need, necessidade de ok, eu tenho dataset muito grande, eu preciso alguma solução mais competitiva na questão de preço do que os Web 2, mas a gente realmente pode concorrer nesse espaço agora. Então, acho que isso pode ser uma oportunidade para crescer esse mercado aqui no Brasil, né? Legal. Eu acho que, não sei como que vocês estão se sentindo, mas eu acho que eu não sabia nada de Depinha, ou pelo menos só vi uma pequena oportunidade em pequenas bolhas, assim. Mas me parece que é basicamente tudo, quando a gente olha dessa forma, né? Porque informações, por exemplo, meteorológicas para o agro, e você ter a reliability, né? A confiança daquela informação que está lá guardada e que pode ser checada depois. Na energia, no caso da energia, eu sou curioso desse mercado também, já tenho estudado como que a gente registra essas informações na blockchain, né? A produção da energia, quem produziu, como que isso foi na rede. Rastreabilidade, né? Isso. Até está assim, agora a gente está vendo essa catástrofe lá no sul, né? Assim, pô, esses dados meteorológicos, em algum momento vai ter todo um processo de seguros e etc. Assim, se esses dados pudessem estar salvos on-chain, com uma rastreabilidade e tal, pô... E para garantir que o modelo financeiro Exato. da empresa de segurança com isso, vai... total. Então, assim, para mim, de novo, não sei vocês, mas para mim foi interessante, bem eye-opening aqui. Queria abrir para perguntas, duas perguntinhas aí de vocês. Não fiquem tímidos, ontem a galera estava bem curiosa. Posso fazer uma provocação rapidinho? Claro. Então, tem um debate. Eu estava falando com a cara do Solana, né, o Austin Federa do Solana, e ele tem esse argumento que ele estava falando para mim, o Filecoin não é DeepIn. Eu falei, não, Filecoin é DeepIn. Ele falou, não, Filecoin não é DeepIn, porque com DeepIn, a infraestrutura deve ser... eu vou falar em inglês porque não No problem. like the infrastructure needs to be like relevant to where your geographic location is. So with like Helium as an example, the routers are strategically placed to ensure that okay, this area gets Wi-Fi coverage and then this area gets Wi-Fi coverage and then this area gets Wi-Fi coverage. But with like data, like okay, maybe you don't really care where your data is stored as long as it's stored somewhere. Yeah. And I was like, okay, that's a fair point. But also with like regulatory requirements, sometimes it does matter where your data is stored. Like in Brazil, we have a GDPR type of law. I forget the acronym. But in other places, like you do have to make sure your data is stored. So with something like Arweave is kind of a competitor to Filecoin in a sense, where you're storing the data directly on the blockchain, right? So like my NFT, my 8-picture, I'm storing it directly on the blockchain. And that just exists like just in the blockchain, right? So like, how could that ever be compliant with like a GDPR type of requirement, right? It's not. It doesn't live anywhere. It's just like in, So, anyway, like, if you're interested in like of your thoughts on that, like his Yeah, point. I think that eu vou falar em português para a galera entender, mas eu acho que a gente discutiu ontem, né, sobre DeFi 2.5, fully decentralized e tal. Eu não acho que tem um caminho certo ou errado. Acho que tem alguns valores a serem mantidos, mas tem que ter um pouco de centralização no começo. Então, o placement estratégico, colocar nos lugares importantes, fazer esse meio do caminho, esse intermédio, é uma necessidade, né? Apesar da gente tirar a confiança com a blockchain também não está pronta para tudo. Então, assim, a gente está EVM, tem Polkadot, tem um monte de outras coisas, as app chains agora, interoperabilidade, tem um monte de bicho aí no meio do caminho que não dá para a gente só ir assim, estou completamente descentralizado. Então, eu acho que sim, acho que é muito sobre
permitir esses modelos de negócio, quando eu penso em descentralização, Web3 e tal, eu acho que começa pelo menos no modelo de negócio, de você começar a olhar para os valores de Web3, de tipo, a comunidade faz parte, a comunidade adiciona valor, eles também têm parte nisso, não é só uma coisa de alguém, né, de uma empresa fechada e tal. E esses modelos de negócio permitem justamente esse alinhamento de incentivos, né, como você estava explicando, Aaron, sobre o minerador, quem faz o quê e tal, para garantir que a informação que está ali, que está sendo verificada, é real. Então, acho que esses aprendizados que a gente tem de modelos de negócio de Web3, que a gente tem que trazer para o mundo real. E aí, né, seguir esse caminho, esse meio do caminho no começo, mantendo os valores de que, eventualmente, isso deveria ser descentralizado. Até complementando o que você falou, Antônio, é muito boa essa sacada, assim, porque, na verdade, a gente que vive esse mundo mais intensamente, né, está construindo e tal, às vezes assim, é tão fascinante, tão novo, tão dinâmico e etc, que a gente às vezes esquece que tem empresas ali por trás, né? E assim, as empresas têm que alocar capital, as empresas têm estratégia e assim, obviamente tem que retornar dinheiro para o investidor. Exato, né? exato. Então, assim, obviamente que se você tem uma estrutura totalmente descentralizada, no mínimo você perde velocidade, né? Então, assim, por exemplo, a governança descentralizada, né, um outro grande tópico, assim, super válido, mas é inegável que se você tem um nível maior de descentralização, você toma a decisão mais rápido, né? Exato. Então, concordo pra caramba aí. Boa. Pessoal, muito obrigado. Brunão, procura a galera depois por causa do horário já, tá? Obrigado, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my heart